Você sabe que o Bitcoin vai ser sua chave para garantir seu futuro financeiro, especialmente quando a escassez e a inflação estão cada vez mais ameaçando o valor do dinheiro. Fica até o final para entender como a oferta limitada de Bitcoin pode transformar sua visão sobre investimentos e por que ele pode ser a solução que você está esperando em tempos de crise. Primeiro eu vou falar sobre a escassez. A escassez é um conceito básico da economia que se refere à situação em que os recursos são limitados, mas as necessidades e desejos das pessoas são praticamente infinitas. Em outras palavras, quando algo é escasso, significa que não tem o suficiente para todo mundo, e isso cria um valor maior para esse bem ou recurso. Um exemplo clássico de ativo escasso é o ouro. Existe uma quantidade limitada de ouro no mundo, e por isso ele tem um valor alto. O mesmo vale para a prata. Como esses metais não podem ser produzidos em grande quantidade e existem apenas em certos lugares, eles têm um preço elevado e as pessoas competem para adquiri-los. A escassez está diretamente ligada ao conceito de oferta e demanda. Quando a oferta de algo é limitado, mas a demanda é alta, o valor desse bem tende a aumentar. Se todo mundo quer um pedaço de ouro, mas não há ouro suficiente para todos, o preço sobe. Isso acontece com qualquer coisa que tenha uma oferta restrita e uma demanda crescente, o que torna a escassez um dos principais fatores que determina o valor de algo. Encaixando isso no Bitcoin, o Bitcoin é um exemplo perfeito de como a escassez pode influenciar o valor de algo. A principal característica que torna o Bitcoin especial nesse sentido é que sua oferta é limitada. No total, só vão existir 21 milhões de Bitcoins. Não importa o quanto a demanda por ele cresça, nunca haverá mais do que isso. Isso cria um tipo de escassez digital, onde, ao contrário do dinheiro que podemos imprimir à vontade, como as moedas que usamos no dia a dia, chamadas de moedas fiduciárias, o Bitcoin não pode ser fabricado por ninguém. Agora, se a gente comparar com as moedas tradicionais, a coisa muda completamente. O governo pode simplesmente imprimir mais dinheiro sempre que precisar, o que muitas vezes leva à inflação. Isso significa que, com o tempo, o valor do dinheiro vai diminuindo, já que tem cada vez mais circulando por aí. No caso do Bitcoin, como a quantidade é fixa, ele tende a ser mais resistente à inflação. Se mais gente começa a usar, o valor dele tende a subir, já que a oferta continua limitada. A escassez digital do Bitcoin é o que faz dele um ativo tão atraente. Não dá para criar Bitcoin do nada, e isso coloca ele em uma posição única, fazendo com que as pessoas o vejam como uma espécie de ouro digital. Se você tem Bitcoin, você sabe que tem algo raro, e isso acaba valorizando ainda mais a moeda. Agora chegamos ao ponto do halving do Bitcoin. Para quem não entende, o halving do Bitcoin é um evento super importante que acontece a cada aproximadamente 4 anos. Esse ano aconteceu, ou a cada 210 mil blocos minerados. Basicamente, é um processo que diminui pela metade a recompensa que os mineradores recebem por validar as transações na rede do Bitcoin. Ou seja, a cada halving, a quantidade de novos Bitcoins que entram em circulação fica menor, o que contribui para a escassez do ativo. Para entender melhor, imagine que no início os mineradores recebiam 50 bitcoins, isso é só um exemplo, por bloco minerado. Depois de alguns halvings, essa recompensa foi reduzida para 25, depois para 12,5 e hoje está em 6,25 bitcoin. Esse processo vai continuar até que todos os 21 milhões de bitcoins sejam minerados, o que deve acontecer por volta dos anos de 2140. Agora o impacto disso no preço do Bitcoin é muito interessante. Como a oferta de novos Bitcoins diminui, mas a demanda por ele continua ou até cresce, isso tende a valorizar o Bitcoin ao longo do tempo. Historicamente, a cada halving, o preço do Bitcoin aumentou nos meses ou anos seguintes. A redução na recompensa leva a uma maior percepção da escassez, o que faz com que mais pessoas queiram se proteger contra a inflação comprando Bitcoin. Então, cada halving não só torna o Bitcoin mais escasso, mas também pode gerar um aumento no seu valor, já que ele se torna ainda mais difícil de ser adquirido. Por isso, muitas pessoas observam o halving como um evento crucial no mercado de Bitcoin, criando expectativas de valorização futura. Eu já expliquei mais ou menos como é que funciona a oferta e demanda, mas agora no Bitcoin, o conceito de oferta e demanda funciona de maneira bem parecida com qualquer outro produto ou ativo. A grande diferença é que o Bitcoin tem uma oferta limitada, ou seja, só vão existir 21 milhões de Bitcoins no total. Isso já coloca o Bitcoin em uma posição única, porque à medida que mais pessoas começam a querer ou precisar dela,
a sua oferta não vai aumentar para atender essa demanda. E quanto mais gente procura por algo raro, mais caro ele tende a ficar. Nos últimos anos, vimos um aumento significativo na adoção global do Bitcoin, especialmente entre investidores institucionais. E abriram até um ETF agora nos Estados Unidos do Bitcoin, e até empresas e países também estão entrando. Isso faz com que a demanda por Bitcoin aumente constantemente. A galera está vendo o Bitcoin não só como uma moeda digital, mas também como uma forma de se proteger da inflação das moedas tradicionais, como o real ou o dólar. Afinal, com o Bitcoin, você não tem risco de um governo imprimir mais dinheiro e desvalorizar sua moeda, o que acontece muito com o dinheiro normal, o dinheiro fiat. Essa alta demanda por Bitcoin, junto com uma oferta limitada, faz com que o valor do Bitcoin suba com o tempo. Isso acontece porque, com menos Bitcoins disponíveis e mais gente querendo ter um pedaço dessa riqueza digital, o preço de cada unidade vai ficando mais alto. Se tem uma quantidade limitada de Bitcoins, é simples. Quanto mais pessoas buscarem comprar esse ativo, o valor de cada um tende a subir. Em resumo, quanto mais pessoas entrarem nesse mercado e mais pessoas adotarem o Bitcoin como reserva de valor, menos Bitcoin fica disponível para os outros, e isso faz com que os preços subam, criando um ciclo de valorização. E isso tem um impacto psicológico da escassez. Não é só questão de quantidade limitada de um ativo, mas também de como isso afeta o psicológico das pessoas, principalmente os investidores. A percepção de que algo é escasso, ou seja, que está ficando cada vez mais difícil de encontrar, cria uma sensação de urgência. Isso faz com que as pessoas se sintam pressionadas a agir rápido para não perder a chance de ter a sua parte daquele recurso valioso. Um exemplo clássico disso é o FOMO, ou em português, o medo de ficar de fora. Esse medo é exatamente o que impulsiona muita gente a investir em bitcoins ou em outras criptos. Quando alguém vê o preço do Bitcoin subindo, pode pensar, e se eu não comprar agora e depois o preço for lá para cima? Esse medo de perder essa oportunidade única é o que leva muitos investidores a investir sem pensar muito, apenas pela pressão do momento. E também tem outros casos que, se seu amigo investiu em Bitcoin, está ganhando muito dinheiro e você está de fora, e ele está sempre te falando, mano, eu tive uma rentabilidade absurda, e você de fora. E você acaba investindo no topo do ciclo. Essa sensação de escassez gera a ideia de que o ativo vai sumir ou ficar ainda mais caro, o que faz a demanda aumentar ainda mais. Esse tipo de comportamento pode até levar a bolhas especulativas, como vimos em alguns momentos da história, como a bolha das .com no final dos anos 90 ou a bolha imobiliária de 2008. Nesses casos, o medo de perder uma oportunidade faz com que todo mundo queira comprar ao mesmo tempo, mesmo sem uma base sólida para sustentar os preços. No final, quando as pessoas perceberem que a escassez era só uma percepção e não um reflexo real de oferta, os preços despencam. Sempre quando acontece o halving do Bitcoin, nos passados meses ou até no próximo ano, o Bitcoin dá um salto. Só que logo depois, sempre ele cai 60%, 70% depois desse pico de alta. Então fiquem atentos. A escassez percebida pode fazer com que os investidores tomem decisões impulsivas e emocionais. Isso pode ser tanto positivo se a percepção de escassez for real e sustentável, quanto negativo se for apenas um efeito psicológico de curto prazo, como acontece em muitas bolhas financeiras. No final, a psicologia por trás da escassez influencia muito o comportamento do mercado e pode causar altos e baixos inesperados. Eu posso fazer até umas comparações com outros ativos escassos. O ouro é sempre um exemplo clássico. Assim como o Bitcoin, o ouro é um recurso limitado. A quantidade de ouro disponível no mundo é finita e não dá para simplesmente sair fabricando mais. Isso é uma das razões pelas quais o ouro é visto como uma reserva de valor há séculos. As pessoas sabem que com o tempo o ouro não vai perder o seu valor porque ele é raro e difícil de encontrar. O Bitcoin funciona da mesma maneira, mas com uma diferença importante. Enquanto o ouro é escasso fisicamente, o Bitcoin é escasso digitalmente. Ou seja, o ouro pode ser encontrado em minas e deve ser extraído fisicamente, o que demanda recursos, trabalho e tempo. Já o Bitcoin não existe fisicamente, e ele é uma moeda digital. E a escassez vem do fato de que só podem existir 21 milhões de bitcoins no total, sem a possibilidade de, entre aspas, imprimir mais, como acontece com o dinheiro fiat. A grande vantagem do Bitcoin sobre o ouro é que ele é totalmente digital. Não é preciso se preocupar com armazenamento físico ou com o risco de roubo de barras de ouro. E uma grande vantagem do Bitcoin é que ele pode ser transferido de maneira instantânea e global, sem a necessidade de intermediários, como acontece com o ouro, que envolve todo um processo de compra, venda e transporte físico.
Para mim, o Bitcoin supera 1000 vezes o ouro. Outra vantagem do Bitcoin é a facilidade de acesso. Qualquer pessoa com acesso à internet pode comprar e armazenar Bitcoin, enquanto o ouro exige mais recursos, como cofres físicos, e não é tão simples de negociar ou dividir em frações pequenas. Então, resumidamente, o ouro e o Bitcoin têm em comum o fato de serem um ativo escasso. O Bitcoin traz a vantagem de ser digital, seguro e fácil de transferir e acessível globalmente, o que torna ele um ativo ainda mais atraente no mundo moderno. Agora, sempre tem os negacionistas que acham que ele não irá funcionar ao longo do tempo. Perguntam também se ele vai ser algo sustentável ou se daqui a 2, 5 anos ninguém vai utilizar e vai acabar no esquecimento. Olhando para o futuro, a escassez do Bitcoin pode ser uma vantagem enorme, especialmente se o mercado continuar a crescer e mais pessoas quiserem comprar e segurar Bitcoin como uma forma de proteção contra a inflação ou uma reserva de valor. Quanto mais o Bitcoin for visto como algo valioso, mais a demanda vai aumentar, o que pode fazer o preço dele subir ainda mais, já que a oferta nunca vai mudar. A quantidade de Bitcoins é fixa, você lembra? Por outro lado, também existem desafios que podem afetar essa sustentabilidade. Em tempos de crises econômicas, a escassez do Bitcoin pode desempenhar um papel ainda mais relevante. Quando a economia de um país está indo mal, o valor das moedas tradicionais pode cair e as pessoas buscam ativos que não podem ser manipulados pelo governo, como o Bitcoin. A percepção de que o Bitcoin é escasso e não pode ser inflacionado como o dinheiro tradicional faz com que ele seja uma alternativa interessante para quem quer preservar valor em tempos de incerteza. A confiança no Bitcoin, portanto, está muito ligada à sua escassez e ao seu caráter descentralizado. Enquanto o governo não puder simplesmente imprimir mais Bitcoins e o mercado continuar a acreditar na sua limitação, o valor do Bitcoin tem tudo para ser sustentável a longo prazo. Claro que é impossível prever o futuro com certeza. Em conjunto com o crescente interesse por essa criptomoeda, parece ser um fundamento forte para seu sucesso duradouro. Eu acredito que essa reserva de valor superará o ouro nas próximas décadas, então não fique de fora. Espere o momento certo para comprar o Bitcoin, não caia na furada de comprar nas altas. Se tiver nas máximas, espere um pouco para comprar. Estude mais sobre o mercado, se inscreva aqui no canal. Foi isso que eu tenho que falar aqui nesse vídeo. Tchau.